Vamos para o próximo aqui. Como que a gente retém a audiência? A gente retém a audiência não é com gatilho, não é com persuasão, tá? Mas é com narrativa. Narrativa é bom demais. Gente, vocês não têm noção do quanto narrativa é bom. E o que você vai fazer para criar as narrativas certas? Que é você contar as histórias, é você narrar muito bem um fato e envolver a pessoa. Você é expert, você precisa ser capaz de extrair uma excelente narrativa, uma narrativa que vende. E o que você vai fazer para extrair narrativa? Você vai usar os problemas. E quais são os problemas? Não só os problemas, mas também os pilares que eu conversei com vocês, que são as dúvidas, dificuldades, problemas e desejos. Quais são os maiores problemas, tá? Os problemas que você precisa prestar atenção aqui, tá bom? O que acontece ao redor da pessoa que atrapalha ela de conquistar alguma coisa? Então, o que acontece ao meu redor que às vezes me atrapalha de preparar, de fazer mais vendas, de preparar um conteúdo? Então, o que acontece ao meu redor? Às vezes eu tenho que enfrentar algumas coisas, alguns problemas estou dando um exemplo, tá? Problemas de família. Na época, enfim, que eu trabalhava na CLT, era porque eu tinha que ter que lidar com chefe tóxico, por exemplo, com pessoas ruins, tá? Então, o que acontece fora de você, que é ao redor de você, é fora de você, tá? Fora de você ou fora da pessoa, que impede ela de conseguir, de conquistar, tá? Que impede. E o que isso que acontece ao redor dela causa nessa pessoa? Então, por exemplo, o que acontecia comigo, né, de eu ter que lidar com pessoas tóxicas no meu trabalho, o que isso causava em mim internamente? Eu ficava triste, eu ficava frustrada, eu ficava cada vez mais com crise de ansiedade, então internamente isso acontecia comigo. E o que acontecia? Qual era a crise que eu tinha existencialmente na minha cabeça, tá? Naquela época, que fazia com que eu me movimentasse, tá? Que fez com que eu me movimentasse. Eu pensava assim, não, deveria ser assim. Eu trabalhei, eu estudei pra caramba, eu fiz faculdade, eu fiz... Eu chegava tarde, enfim, trabalhava pra caramba, e eu cheguei aqui ao fundo do poço, isso não deveria ser assim. Então, é isso que a gente vai pensar, e é com esses problemas que você vai trabalhar a tua narrativa. E como que a gente constrói uma narrativa? Inclusive, gente, eu trouxe isso aqui para vocês, essa crise existencial. Eu falei lá no início, eu falei, Wélia, poxa, eu trabalhava, eu fazia isso, fazia aquilo, não sei o que, não sei o que lá, e não deveria ser assim, poxa. Eu deveria ter a oportunidade de ficar com a minha filha. A minha mãe deveria ter a oportunidade de ter cuidado da gente. Não deveria ser assim. E você pode trabalhar com isso, porque é isso que vocês pensam. Por exemplo, a Cláudia. Cláudia fez muita coisa. Estudou muito. Ela teve muito, muito, muito. Entendeu? E assim, ela já fez muita coisa, ela já deu muitas aulas, ela já teve muitos alunos. E às vezes acontece algumas coisas que ela fala assim, poxa, não deveria ser assim. Ela não é, Cláudia. E isso gera identificação. Quando você consegue captar essas informações, deixa eu só botar para gravar de novo. E isso, quando você descobre isso, você consegue usar isso na sua narrativa. Tá, e como que a gente constrói? Como construir? Como construir uma boa narrativa? Como que a gente constrói uma boa narrativa? Primeiro passo de uma boa narrativa é saber para onde a gente vai levar a pessoa. Esse é o primeiro passo. Para onde iremos levar
as pessoas no final da narrativa. No final da narrativa, eu vou levar a pessoa para quê? Para comprar um produto? Vou levar ela para a live? Eu vou levar a pessoa para assistir um IGTV? Eu vou levar a pessoa para os stories? Eu vou levar a pessoa para um destaque? Eu preciso ter clareza de para onde a pessoa vai. Depois, o segundo ponto da narrativa é eu entender o que esse tema tem, o que esse tema gera de conteúdo. Esse tema gera de conteúdo. Como assim? Tá? Então, vamos supor que eu vou levar vocês para uma live sobre estratégias para vender no Instagram. Então, o que eu preciso saber desse tema? Qual é o meu resultado com vendas? Como é o resultado? O que as pessoas querem aprender? Eu quero saber o resultado dos meus alunos, por exemplo, tá? Isso aqui tudo você pode adaptar. Por quê? Porque a narrativa, ela precisa ser baseada em uma história. O tema do que você decidiu fazer de uma live, de um IGTV, enfim, do que a gente já falou, precisa ter uma história. Então, esse tema precisa ter uma história. Esse tema precisa ter uma história. De como você chegou até ele. Então, por exemplo, eu fiz uma live que foi assim, como a minha mentoria individual saiu de 3.500 para 30 mil reais, por exemplo. Então, esse tema tem uma história, tem um passo a passo, tem um porquê. Então, eu vou trazendo o porquê. Quando eu começo a narrativa, inclusive, chegando para a pessoa e falando, por exemplo, 30 mil reais hoje faria diferença para você hoje? Comenta aqui o que você faria com 30 mil reais. É um exemplo, tá, gente? Pode ser qualquer valor, tá? E aí você fala, beleza, eu estou vendo que você pega o print, pode postar nos stories, eu estou vendo que vocês querem conquistar X, Y, Z com esse valor aqui. Então, eu vou trazer para você quais foram as estratégias que eu fiz para conseguir sair de 3.500 a minha mentoria individual para 30 mil. Isso aqui é uma narrativa simples, tá? Que eu estou falando para vocês. Por quê? Porque eu estou trabalhando com resultado. Construir narrativas é justamente pegar o tema de onde você quer levar a pessoa e construir uma história de como você chegou até ele. Construir uma história de como você chegou até esse tema. Até esse tema. Tá? Então, por exemplo, quando eu vou vender algum produto, tá? Quando você for vender algum produto, precisa ter clareza da história dele. Como você chegou até ele, para que você possa construir uma narrativa que vai envolver as pessoas e vai fazer com que as pessoas comprem o teu produto no final. Ok? Então, quando você retém a audiência através de narrativa, você também pode usar, no meio da tua narrativa, perguntas que tenham a ver com o que as pessoas estão passando. Então, enquanto eu estava contando a minha história lá na palestra que eu fiz para empreendedoras, eu fazia perguntas para que elas para que elas pudessem ficar mais atentas ao que eu estava falando. Então, por exemplo, quando eu fui falar sobre vendas no automático, eu falei para elas assim, eu fiz uma pergunta assim para chamar a atenção. Quem gostaria de vender dormindo? Comenta aí. Aí todo mundo, eu. Aí o pessoal ficou. Claro que elas ficaram, lógico que eu quero. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma pergunta que tinha a ver com o que elas querem, que é o desejo delas, que é o que as pessoas geralmente falam, e elas começaram a prestar mais atenção. Lógico que a audiência, elas estavam prestando atenção em mim, mas em dado momento que eu falo isso, eu faço com que a audiência renove a atenção.
Entendeu? Então, é sobre usar estratégias para renovar a atenção em você. Então, você está contando uma narrativa, você está contando uma história, em determinado momento você pode fazer uma pergunta ou usar a curiosidade para fazer com que elas possam voltar a atenção para você, se você estiver perdido ou se você achar que diminuiu a curiosidade, enfim, a retenção. Mesmo que a atenção esteja em alta, você pode aumentar ainda mais. Você pode aumentar ainda mais e usar essa estratégia. Inclusive, na palestra, eu chegava e falava assim, olha, vocês querem aprender a vender no automático, né? Você já pensou em vender mesmo dormindo? Então, segura aí, olha o que eu falava, segura aí que falta mais um ponto que eu já vou falar para vocês. Não pisca, não perde, porque é a estratégia certeira que vocês vão fazer. Inclusive, eu vou mostrar aqui como. Olha só, estou retendo a audiência. Frases que eu posso falar, perguntas que eu posso fazer. E tem uma que eu gosto muito de fazer, que é essa aqui. Eu vou te falar uma coisa, eu começo nos stories, por exemplo, ou eu começo numa live, por exemplo, ou, enfim, numa imersão. Eu vou te falar uma coisa que no começo você não vai gostar muito, mas depois vai fazer sentido para você. Por exemplo, aconteceu uma coisa e eu preciso te falar. Você já vai fazer com que a audiência fique prestando atenção ali. Você já vai reter a audiência. Então, usar esses gatilhos. Olha aí, primeira vez que eu falo de gatilho. Ó. Fiz vocês prestarem atenção agora, né? Ué, Thalita falou para não usar gatilho? Brincadeira. Então, usar essas estratégias é você fazer com que as pessoas vão ficar ali retidas no teu conteúdo, ok?